Organização e estrutura do Poder Judiciário. Organização e estrutura do Poder Judiciário. Eu vou traçar aqui para vocês, eu vou dar uma geral acerca da organização e estrutura, tentando trabalhar com os temas mais relevantes. Eu não vou falar sobre a composição de cada tribunal, porque é subestimar a inteligência de vocês. É ficar repetindo a Constituição aqui, dizendo, ó, o TST é formado por 27, o STJ no mínimo 33, assim, assim, assado. É só você ler a Constituição e a gente vai perder muito tempo lendo a Constituição aqui para vocês. Eu vou tentar traçar uma organização geral, traçando alguns pontos com relação à competência, que é muito importante para vocês terem noção, tanto para quem advoga quanto para quem faz prova de concurso. É muito importante essa parte das competências assim, e saber como que funciona cada órgão do judiciário. Vou tentar falar sobre o STF, rapidamente, sobre um ponto ou outro que eu acho, que eu entenda que é mais relevante, que gere certa dúvida, né? Porque determinados pontos não tem tanta dúvida, é só ler a Constituição e entender a composição do tribunal. Beleza? Organização e estrutura. Vou traçar aqui o organograma geral acerca do Judiciário Brasileiro, traçando todos os órgãos do Judiciário Brasileiro, vão estar aqui no quadro agora. Se vocês não sabem ainda, já deveriam saber, mas vão ficar sabendo agora. O órgão de cúpula, o órgão máximo é o STF, Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, órgão máximo na estrutura do Judiciário. Abaixo do STF vem os tribunais superiores. Temos o STJ, temos o TST, temos o TSE e temos o STM. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, e tem um criado pela emenda 45 que eu vou colocar aqui do lado, que é o CNJ, mas coloquei aqui do lado porque ele tem peculiaridades. Na estrutura do STJ, olha só, embaixo do STJ, temos Tribunal de Justiça dos Estados e juízes estaduais de primeiro grau, juiz estadual. TJ e juiz estadual. Embaixo do STJ também, tribunais regionais federais e juízes federais. 5. E a emenda agora criou mais alguns, e aí deu o problema todo que a gente está vendo. Embaixo do TST vem o quê? TRT. Embaixo do TRT, juiz do trabalho. Embaixo do TSE, TRE, Tribunais Regionais Eleitorais. Embaixo, juízes e juntas eleitorais. Juízes e juntas eleitorais. Embaixo do STM vem os juízes e conselhos, as auditorias militares, né? Auditorias militares, formada pelos juízes e conselhos militares. Não tem tribunal aqui no meio. Não tem. Essa estrutura toda que eu estou colocando aqui, toda essa estrutura, o que é que ela tem em comum? O que é que ela tem em comum? Toda essa estrutura aqui pertencem à União. São justiças da União. Todas essas são justiças da União. A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, Tribunais Superiores, CNJ e STF. Tudo da União. Tudo da União. Então, dos estados, somente os tribunais de justiça e juízes estaduais. Só a Justiça Estadual. E o município, somente... Não tem, né? O município não tem judiciário, lógico, né? O município é uma loucura do ordenamento brasileiro e do Constituinte de 88. Em lugar nenhum do mundo, o município é um ente federativo, só no Brasil. E só após a Constituição de 88. O Constituinte de 88 elevou o município à categoria de ente federativo. Deu autonomia política aos entes federativos típicas de um ente federativo. Ah, mas eu já morava no município de Porto Alegre antes.
Mas os municípios antes de 88 não passavam de descentralizações administrativas, com uma certa autonomia, mas ente federativo nunca foi. E não existe no mundo, em lugar nenhum do mundo, uma federação com 3 entes federativos. Só no Brasil, União, Estado e Município. E o Distrito Federal, que ora é Estado, ora é município, é híbrido. Então o município foi elevado à categoria de ente federativo, mas o Constituinte não resolveu uma série de problemas, como por exemplo, não deu Poder Judiciário, não deu Ministério Público, não deu Defensoria, não deu Tribunal de Contas. Tem uma série de problemas com relação ao município. Mas o importante é, aqui são justiças da União, aqui são justiças do Estado. Mas os estados, está no artigo 125, seus parágrafos, os estados podem criar justiça militar. Podem criar justiça militar. Os estados podem criar justiça militar com juízes e tribunais militares. Com juízes e tribunais militares. Para julgar os militares, para julgar para julgar os crimes e atos disciplinares cometidos pelos seus militares. Então o Estado ele pode criar juiz militar e tribunal militar para julgar os crimes e atos disciplinares cometidos pelos militares estaduais, que são a polícia e o corpo de bombeiro militar. Polícia militar e corpo de bombeiro militar. Ele pode criar. Se ele não criar a estrutura militar, quem vai julgar os militares dos estados? O juiz estadual. O juiz estadual. Se não for criado o cargo de juiz militar, o juiz estadual julga. Sendo que só pode ser criado esse tribunal militar se o Estado tiver mais de 20 mil homens no seu efetivo. Só pode criar, juiz militar pode criar, qualquer Estado pode criar o cargo de juiz militar. Mas o tribunal militar no Estado só pode ser criado se o Estado tiver mais de 20 mil homens no seu efetivo. Primeira peculiaridade. Tem mais coisas aqui para a gente ver com relação à organização da estrutura do judiciário brasileiro. Vira essa questão do militar, né, que pode ser criada a justiça militar estadual. O Tribunal de Justiça e os juízes do DF são tutelados e mantidos pela União. O DF tem algumas peculiaridades. Vocês vão ver na organização do Estado brasileiro que o Distrito Federal ele é híbrido, ele é peculiar, ele tem algumas situações diferentes com relação aos demais entes federativos. Alguns órgãos do DF, alguns órgãos do Distrito Federal, são tutelados pela União. O Judiciário do DF, o Ministério Público do DF, a Polícia do Distrito Federal, quem mantém, quem organiza, quem tutela é a União. O Judiciário do DF pertence à União, quer ver? Se eu fizer uma pergunta para você, tem até súmula do STF com relação a isso. Uma lei que cria cargos de juiz do Distrito Federal é uma lei distrital ou uma lei federal? Uma lei que cria cargos de juiz no Judiciário do Distrito Federal é uma lei federal da União ou é uma lei distrital? Tem súmula do STF para dizer que é uma lei federal, porque é tutelado pela União. O Distrito Federal tem alguns órgãos tutelados e mantidos pela União. Quem é que paga o salário dos policiais, dos juízes, dos membros do Ministério Público do Distrito Federal? Quem é que paga? A União. Alguns cargos do DF, quem mantém, quem tutela, quem administra é a União. Beleza? Mais peculiaridades aqui com relação à estrutura. A Justiça Eleitoral no primeiro grau não tem quadro próprio, não tem estrutura própria no primeiro grau. A Justiça Eleitoral no primeiro grau não tem estrutura própria, não tem organização própria.
Você já viu concurso para juiz eleitoral? Já viu? Sabe por que não viu? Porque não existe. Não tem estrutura no primeiro grau de justiça eleitoral. Então, quem é que exerce essa função de juiz eleitoral? O juiz estadual. O juiz de direito, o chamado juiz de direito é exatamente o juiz estadual. O juiz estadual que exerce essa função, inclusive essa função, né, é uma gratificaçãozinha boa, parcela indenizatória, né? Muitos juízes às vezes estão na comarca vizinha aqui, não quer vir para a capital, porque lá ele já pega essa função e aqui o mais antigo já está pegando, ele não vai ter, né? Normalmente a escolha desse tipo de função, de gratificação, geralmente se dá por antiguidade. Normalmente se dá por antiguidade. Cada tribunal vai disciplinar a sua regra própria de como será a situação. Pode ser por indicação do chefe da instituição, do presidente do tribunal, mas normalmente nas estruturas desses órgãos, a antiguidade é que disciplina esse tipo de situação. Ainda mais a gratificação que todo mundo quer pegar como essa. Normalmente é uns 3, 4 mil reais líquido, né? Normalmente é uns 3, 4 mil reais líquido. Então, não decide nada, imposto de renda nada, porque é passada indenizatória, né? Então é ótimo. Entenderam isso aqui? É um juiz estadual na função de juiz eleitoral. Juiz militar, tranquilo, justiça militar. Diga aí. A função está pela União, porque é da União. A função é paga pela União, não o salário dele, mas só a função. Porque está exercendo função que seria da União. Na verdade, a União está poupando dinheiro, né? Ao invés de pagar um juiz mesmo para estar ali, está pagando só a função, está poupando. Mas tem questões mais práticas mesmo. Imagine, o juiz eleitoral tem cada interior, cada cidade, você botar um juiz federal, um juiz eleitoral ali só para aquelas questões, às vezes não são nem tantas demandas. Normalmente a justiça eleitoral tem mais demandas quando chega em época das eleições, 2 em 2 anos. Aí o juiz vai ficar ocioso lá, né? É complicado. Entenderam toda essa estrutura aqui? Entenderam a situação? Vocês já sabem todos os órgãos da justiça. Agora vamos ver a competência. Vamos analisar a competência, né? Competência dessas justiças aqui. Vamos começar pela estadual. Não dá para começar pela estadual. Sabe por quê? Porque a competência dos estados, isso é uma regra para o estado, para tudo. Estado, a competência é sempre residual ou remanescente. Competência residual remanescente. Sempre assim. Constituinte, quando vai distribuir alguma atribuição para o estado, sempre utiliza esse critério. O que não é dos outros fica para o estado. O que não for da competência dos outros fica para o estado. Então, para saber a competência estadual, você tem que saber as outras. Isso é muito capcioso, porque quando você vai estudar, você vai fazer um concurso estadual, concurso para juiz estadual e tal, aí você quer saber qual é a competência, você tem que saber a competência estadual. Então eu vou estudar só o estado. Não dá. Você tem que saber a competência de cada um, para quando chegar para você saber que se é um desses, se não for, fica para o estado. É complicado isso, né? Então o estado é residual. Então primeiro federal, trabalho eleitoral e militar. E a emenda 45 mudou muito alguns aqui, principalmente a do trabalho. Isso está fazendo cair muita coisa e para quem divulga isso aqui é importantíssimo. Olha só, cai muito isso aqui de competência. Juiz federal, Justiça Federal. Artigo 109. A competência da Justiça Federal está toda no artigo 109. O inciso 1 é o principal. É a competência federal por excelência. Eu tive aula na minha época de processo civil com Fred Didier, e ele utilizava um termo e dizia assim: quando a gente estuda a competência da Justiça Federal, a gente tem um inciso 1 tropismo, ele falava. Inciso 1 tropismo. Você lembra da escola, aula de biologia, fototropismo? Que as plantas têm fototropismo? Que elas correm sempre para o sol, elas vão sempre na direção do sol, não é assim? E ele disse que todo mundo tem um inciso 1 tropismo quando estuda a Justiça Federal, porque só olha para esse inciso 1, esquece todos os outros, mas é porque ele é o principal realmente, porque o inciso 1 está lá. Compete à Justiça Federal julgar as causas que têm o interesse da União, só as autarquias federais e empresas públicas federais. União, autarquias e empresas públicas federais. União, autarquia, fundações e empresas públicas federais. União, autarquias e fundações públicas federais e empresas públicas federais. Primeiro ponto aqui, para aqui, olha quanta pegadinha surge.
E aqui, para quem advoga, tem que saber competência, né? Para não entrar com ação no lugar errado. Cuidado. União, tranquilo. Quer entrar com ação com a União? Justiça Federal. Autarquia também. INSS, IBAMA, INCRA, né? Empresas Públicas Federais. Caixa Econômica, Correios. Tudo aí é que a gente que pega. Defensoria Pública Federal, né? Então é da competência federal. O hipossuficiente vai lá procurar a gente. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, Justiça Federal, né? Sociedade de Economia Mista Federal. Justiça Federal? Não. Cuidado, primeira pegadinha. Sociedade de Economia Mista, ainda que federal, competência da Justiça Estadual. Petrobras, né? Falei outra aqui agora. Qual foi? CE é o quê? Mas é estadual, não é não? Ela já é estadual. Então, mas qual é a outra? Banco do Brasil. Banco do Brasil são Sociedade de Economia Mistas federais. Mas a ação contra elas na Justiça Estadual. Olha a pegadinha. Empresa Pública Federal, Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista Federal, Justiça Estadual. As duas são de direito privado. Tanto a Sociedade de Economia Mista quanto a Empresa Pública. Compõem a administração indireta, mas são de direito privado. Mas a ação contra a Empresa Pública é Justiça Federal. Empresa Pública Federal, Justiça Federal, Sociedade de Economia Mista Estadual. Beleza? Mas aí tem as ressalvas. As ressalvas é que geram problema. Não será da Justiça Federal, entretanto, causa de competência da Justiça do Trabalho, óbvio, da Justiça Eleitoral, falência não vai para a Justiça Federal, princípio, porque a falência é o juiz universal, né? A falência é o juiz universal, atrai a competência sempre para ela. Se a empresa está falindo na estadual, a União tem crédito contra essa empresa, não pode entrar na Justiça Federal contra ela. Tem que ir na Justiça Estadual e habilitar o seu crédito lá, porque a falência tem uma ordem para ser obedecida. Ordem de credores, ela não pode entrar com ação cobrando aqui, enquanto a falência está rolando lá. Por isso. E acidente de trabalho. Causa de acidente de trabalho, decorrente de acidente de trabalho, essa daí é problemática, a gente já vai ver. Isso aqui a gente vai ver com calma quando estudar a competência de trabalho, vocês vão ver. Causa de acidente de trabalho não vai para a Justiça Federal. Inclusive, uma das minhas questões no concurso da DPU 2007 é uma questão dissertativa. Eram 4, né? 4 peças ou questões. 4 peças ou dissertações, né? De 60 laudas e mais 8 questões. Uma das peças ou dissertações foi somente sobre competência da Justiça do Trabalho e alterações trazidas pela emenda 45. Imagine, você falar 60 páginas só sobre isso, na prova de DPU. Isso aqui tem caído bastante concurso, principalmente com a emenda 45. Gera muita confusão. Olha só, acidente de trabalho não vai para a Justiça Federal. Beleza? E a Justiça Federal tem mais algumas demandas ali. Pode olhar os crimes federais, ou seja, crimes cometidos em fase da União, suas autarquias, empresas públicas também, né? Contra o sistema financeiro e a ordem tributária. Crimes, tem um monte de crime lá que vai para a Justiça Federal. Causa, julga a causa de Estado estrangeiro contra município, Justiça Federal. Tranquilo, dá uma olhada. Agora tem uma no final que diz assim: a causa que versa sobre os direitos indígenas. E o STF já pacificou. Direito indígena na Justiça Federal. Mas o STF pacificou. Tem um índio, matou uma pessoa. Um índio matou uma pessoa. Processo vai ser na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Processo criminal de homicídio. Se um índio matar uma pessoa. Justiça Estadual. Justiça Estadual. Não é porque tem um índio no meio que é a Justiça Federal. Só se versar sobre direitos indígenas, ou seja, interesses da comunidade indígena como um todo. Porque é a União que tutela os interesses da comunidade indígena. Se o índio isoladamente... eu aluguei um imóvel para o índio, ele não está pagando, vou mover ação de cobrança na Justiça Federal? Tem nem sentido, né? Tem nem sentido. Só que versa sobre a comunidade indígena. Jurisprudência do STF, tranquilo isso aí. Falei uma ontem, causas de nacionalidade, cidadania, nacionalidade, estrangeiro, né? Justiça Federal também, eu falei da opção de nacionalidade que vai para a Justiça Federal. Tranquilo. O problema vem na Justiça do Trabalho, com a emenda 45.
Emenda 45. Antigamente, antes da emenda 45, dizia assim, acho que é o artigo 111 ou 115, por ali, competência da Justiça do Trabalho. Dizia que competia à Justiça do Trabalho julgar as causas de relação de emprego, decorrente do contrato de emprego. Isso era muito restrito. Isso envolvia demanda apenas entre empregado e empregador, que versasse sobre questões do contrato de emprego, questões trabalhistas ali, daqueles direitos ali do empregado contra o empregador. Era muito restrito. A emenda 45 muda a dicção e diz assim: Justiça do Trabalho julga qualquer demanda decorrente da relação de trabalho. Decorrente da relação de trabalho. Ampliou muito. Qualquer coisa decorrente da relação de trabalho hoje é Justiça do Trabalho. É muito mais amplo. Inclusive trouxe incisos expressos, como por exemplo, qualquer causa versando sobre direito de greve. Direito de greve tem expressamente. Qualquer causa que haja interesse do sindicato tem expresso isso aí. Tem a súmula vinculante 23 que diz: ação possessória que decorra do direito de greve é Justiça do Trabalho. Uma ação possessória. Súmula vinculante 23 do STF. Uma ação possessória decorrente do direito de greve. Por exemplo, os trabalhadores tomaram a fábrica e não querem devolver. Você vai mover uma ação de reintegração da posse, você empregador. Uma ação possessória estadual, né? Não. Se decorre, né, do exercício do direito de greve, os trabalhadores exercendo greve tomaram a posse do bem, você tem que mover na Justiça do Trabalho. Súmula vinculante número 23 do STF. Tá muito amplo. Olha o problema que ele trouxe. Olha o que inciso 1 trouxe. Já olhou o artigo aí qual é? 114. 114. Olha o inciso 1. Eu falei 111 e 115, tá no meio. Olha o que diz inciso 1. Qualquer causa decorrente da relação de trabalho, inclusive do empregador, contra os entes públicos, contra a União, contra todo mundo. Aí o STF teve que se pronunciar. Diz que nesse ponto a emenda 45 foi inconstitucional. Na verdade, deu interpretação conforme. Disse assim: não. Olha como é que funciona atualmente. Empregado contra empregador, fundado em CLT, Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Servidor público, estatutário, Justiça Comum. Justiça Comum. Continua. Empregado, CLT, Justiça do Trabalho. Servidor público estatutário, Justiça Comum. Se eu sou servidor municipal estatutário ou servidor estadual estatutário, eu vou para a Justiça Estadual. Se eu sou servidor federal estatutário, eu vou para a Justiça Federal. Sabe a diferença, né, entre estatutário e CLT, né? CLT privado aplica a CLT. No estatutário aplica a lei que disciplina o Estatuto do Servidor. É diferente. Então, continua igual. Essa mudança não foi aceita pelo STF. A emenda 45 nesse ponto não foi admitida. Entenderam esse ponto? CLT, trabalho. Estatutário, a Justiça Comum. Se é servidor federal, Justiça Federal. Se é estadual municipal, Justiça Estadual. Agora tem mais um ponto aqui, olha só. Tem mais um ponto. Aqueles que trabalham em empresas públicas e sociedades de economia mista, que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa, nos Correios, eles não são servidores públicos, eles são empregados públicos. Empregados públicos. Quem trabalha em empresa pública e sociedade de economia mista é estatutário? Não, é seletista. É seletista. Então lembrem, os empregados públicos, se quiserem entrar com ação contra a empresa, entra na Justiça, por exemplo, na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho. O empregado do Banco do Brasil tem uma ação trabalhista contra o Banco do Brasil, entra na Justiça Federal, Estadual ou do Trabalho. Trabalho. Eles são seletistas. Seletistas. Só o servidor estatutário que não vai para a Justiça do Trabalho. Esse é o posicionamento atual. Tá tranquilo aí, né? Uma confusão grande que foi feita é com relação
ao acidente de trabalho. Antes da emenda 45, olha o que eu vou falar aqui agora. Isso é a maior confusão e que cai muito em concurso, olha só. Vou até apagar. O acidente de trabalho, pessoal, pode ocasionar duas pretensões distintas do trabalhador. O empregado que sofreu um acidente de trabalho, ele tem duas pretensões distintas. Aqui é o trabalhador, né? Ele tem uma pretensão contra o empregador, não tem? Contra o empregador. Ele quer indenização por dano material ou moral. Caiu do andaime. Quer indenização por dano material e moral contra o empregador que não deu a segurança devida. Não é uma pretensão? Agora ele tem outra pretensão também, sabe qual é? Ele pode ficar encostado e querer algum benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Entrar com ação contra o INSS pedindo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Não pode fazer isso? Decorrente do acidente de trabalho, ficou inválido. Aposentadoria por invalidez. O INSS negou, ele vai para a justiça. Uma ação contra o INSS. Até a emenda 45, primeiro a ação contra o empregador. Até a emenda 45, essa ação contra o empregador era tida pela jurisprudência não como uma causa decorrente da relação de emprego. Lembra que a relação de emprego faz parte da relação de emprego o acidente de trabalho, está no contrato de emprego? Não, não tem nada a ver. Então, se não era relação de emprego, não era da Justiça do Trabalho essa ação. Segundo a jurisprudência, essa causa era uma causa de responsabilidade civil. Responsabilidade civil por dano. Se não era da Justiça do Trabalho, não decorria do emprego, do contrato de emprego. Era extracontratual, responsabilidade civil extracontratual. Perfeito? Então você entrava em que lugar? Na Justiça Estadual. Até a emenda 45, o trabalhador sofreu acidente, queria indenização, Justiça Estadual. Empregado e empregador. Entenderam a situação? Aí a emenda 45 amplia e fala qualquer situação decorrente da relação de trabalho. E esse acidente não decorreu da relação de trabalho? A emenda 45 fez mais. Colocou um inciso expresso dizendo assim: ação de indenização empregado e empregador decorrente de acidente de trabalho é a Justiça do Trabalho. Então a emenda 45 tirou essa ação da Justiça Estadual e mandou para a Justiça do Trabalho. Entenderam a situação? Entenderam porque era da Justiça Estadual? Não decorria do emprego. Era uma responsabilidade extracontratual, ação de responsabilidade, eu contra o empregador, Justiça Estadual. Vem a emenda 45 e muda para a Justiça do Trabalho. Agora a cereja do bolo. E as ações que estavam em curso? As ações que já tinham sido propostas continuavam na estadual ou já mudavam automaticamente, eram remetidas para a Justiça do Trabalho? Súmula vinculante número 22 do STF. Súmula vinculante 22 do STF. Súmula vinculante 22. Os processos que não tiveram sentença, que ainda não tiveram sentença, vão para a Justiça do Trabalho. Esse processo de indenização, empregado e empregador, decorrente de acidente de trabalho na Justiça Estadual, não teve sentença ainda, veio a emenda 45. Antes da emenda 45 não teve sentença, o que acontece? Vai para a Justiça do Trabalho. E os processos que já tiveram sentença permanecem na Justiça Estadual. Isso cai muito. Permanecem na Justiça Estadual. Esse tipo de competência cai muito porque dependendo do concurso, você tem que saber como é que você vai atuar. Se é um juiz estadual, aí vem na questão dissertativa, e aí? Pega uma ação dessa aí, tá com você, e aí, sua decisão? Você vai ter que olhar o processo, ver se teve sentença ou não, para ver para onde é que você remete. Se você faz concurso para defensor, tem que entrar com uma ação dessa. Você vai entrar em que justiça? Agora eu vou entrar na Justiça do Trabalho. Então não é o defensor estadual, quem entra é o DPU, porque a Justiça do Trabalho é da União, é o Defensor Público Federal. Você não tem competência como defensor estadual. Tem que remeter para a Defensoria da União. Mas, se você está do outro lado, defendendo o Estado, numa ação dessa, olha só, você está defendendo o Estado, chega uma ação, o que é que você coloca na contestação? Preliminar de incompetência. Não é a Justiça Estadual, mas é a Justiça do Trabalho. A depender do concurso que você faça, pode cair de diversas formas. Por isso que competência cai muito.
Porque se você sabe a competência você sabe as atribuições que você tem no órgão. E é isso que ele vai querer exigir de você. Se você sabe o que, é que você vai fazer ali. Então pode cair em qualquer tipo de concurso. Agora a questão pior ficou com essa aqui. Trabalhador e INSS. Decorrente de um benefício previdenciário decorrente da acidente de trabalho. Ou auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Essa relação trabalhador e INSS é uma relação de trabalho? É relação de trabalho? É uma relação previdenciária, não é? É um direito previdenciário, não é na relação previdenciária? Vai para a Justiça do Trabalho essa ação? Tem nada a ver. Não é relação de trabalho? Como é que vai para a Justiça do Trabalho? Tudo bem, não vai para a Justiça do Trabalho. Então vamos ver para quem vai. Trabalhador e INSS, INSS é autarquia federal. O inciso 1 diz assim: compete à Justiça Federal julgar a ação da União, fundações públicas, autarquias federais. Então vai para a Justiça Federal, né? Vai? E o que é que tem no final do inciso 1? Salvo as causas de falência, competência do trabalho, competência eleitoral e decorrentes de acidente de trabalho. Lembra que eu falei? Guarda isso aqui que eu vou voltar. Quando a causa é decorrente de acidente de trabalho, vai para a Justiça Federal? Não, porque o inciso 1 não deixa. Perceberam isso? Essa ação acidentária aqui. Tinha que ser contra o INSS, a autarquia federal, tinha que ser onde? Justiça Federal. Só que inciso 1... O inciso 1 é problemático. O Constituinte, quando colocou ele ali, só lembrou do acidente de trabalho dessa ação aqui. Empregado e empregador. E essa não vai para a Justiça do Trabalho mesmo, porque vai para a Justiça do... Não vai para a Justiça Federal, porque vai para a Justiça do Trabalho. E ele esqueceu dessa ação aqui decorrente de... Ele esqueceu. Não vai para a Justiça do Trabalho, não vai para a Justiça Federal. Não é uma demanda eleitoral nem militar. Qual é aquele órgão que pega tudo que os outros não querem? Quem é? Qual é? Quem é que tem competência residual? Não é da federal, não é da militar, não é da eleitoral, não é do trabalho, é de quem? Estadual. Sabe onde é essa ação aqui? Justiça Estadual. Justiça Estadual. Aí o INSS vai ser demandado, uma autarquia federal perante a Justiça Estadual. Aí você como juiz pega a causa, não, que absurdo. Preliminar de incompetência na sentença, terminei a prova. Não terminou, você errou. Você, juiz estadual, vai julgar o INSS nesse caso. Vai julgar o INSS nesse caso. Ele é o juiz estadual investido de jurisdição federal. Investido de jurisdição federal. É um juiz estadual investido de jurisdição federal. Quer ver? E aí você entrou com ação com o INSS. Olha só, somente decorrente de acidente de trabalho. Se você quer uma aposentadoria por invalidez ou se você quer um auxílio doença decorrente de um câncer, você vai entrar contra o INSS. Você vai entrar na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Federal. É só quando o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez decorre de acidente do trabalho. Somente. Entenderam, né? Por quê? Por causa do inciso 1 que diz que a Justiça Federal não julga causas decorrentes de acidente de trabalho. Olha quanta coisa pode cair aqui. Esse é um juiz estadual investido de jurisdição federal. E aí vocês vão responder o que eu vou perguntar agora. Ele é o juiz estadual investido de jurisdição federal, exercendo a função que seria de juiz federal. Agora respondam comigo. Se o juiz negar o direito para você e você quiser recorrer e entrar com apelação, você vai entrar com apelação contra essa decisão do juiz estadual no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal? Perdão, nesse caso é no Tribunal de Justiça. Eu fiz pegadinha. Nesse caso é Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Perdão, na verdade ele não é um juiz investido de jurisdição federal. O próximo caso que eu vou falar. Ele é um juiz estadual investido de sua jurisdição. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. A causa aqui é toda de competência da Justiça Estadual. A Justiça Federal não vai julgar. Não vai julgar. A apelação fica no TJ. Fica no TJ. Tira, ele não é investido de jurisdição federal nesse caso. É no próximo que eu vou falar. Nesse caso, ele não é investido de jurisdição federal. A Justiça Federal não tem competência para julgar essa demanda. Justiça Estadual, pura e simples.
recurso para o TJ. Então, vira o INSS respondendo perante a Justiça Estadual, não é isso? Situação esdrúxula, autarquia federal respondendo à Justiça Estadual. Quer ver outro caso clássico, que também cai muito, que o INSS responde na Justiça Estadual? Parágrafo 3º do artigo 109. Parágrafo 3º do artigo 109. Parágrafo 3º do artigo 109. Antes de anotar, entende aqui comigo. Se eu sou segurado do INSS e quero um benefício previdenciário, concordam que eu já estou numa situação de hipossuficiência? Ninguém vai buscar o benefício previdenciário se não está idoso, se não está doente. Olha as causas. Se o parente não está preso, auxílio reclusão, né? Sempre em situação de vulnerabilidade. Sempre. Né? Se eu não estou gestante, auxílio maternidade. Então sempre é uma situação que a pessoa está vulnerável e quer o benefício. Agora imagine se eu moro no interior do estado, né? Não tem Justiça Federal. Eu já estou mal, não tem Justiça Federal. O INSS negou o benefício. Eu vou ter que me deslocar até a capital ou até a Justiça Federal mais próxima para entrar com essa ação. Praticamente inviabiliza o direito, né? A pessoa não tem como fazer isso. Por isso surge o parágrafo 3º. Ação do segurado em face do INSS. Ação segurado versus INSS. Segurado contra INSS. Onde não tem Justiça Federal, em localidade não abrangida pela Justiça Federal, local não abrangido pela Justiça Federal, pode ser proposto na Justiça Estadual. Aí eu vou na Justiça Estadual da minha cidade e movo a ação contra o INSS. Entenderam o porquê? Para facilitar a implementação do próprio direito. A ação do segurado contra o INSS em local que não tem Justiça Federal pode ser proposto na Justiça Estadual. Entenderam isso? Entenderam a motivação, né? Aí o INSS está litigando na Justiça Estadual. Esse caso aqui, sim, é um caso de juiz estadual investido de jurisdição federal. Aqui ele é juiz estadual, mas está exercendo a função de juiz federal. Por isso que se o juiz negar o direito e eu quiser apelar nesse caso aqui, se eu quiser apelar, a apelação vai para o Tribunal de Justiça? Não. Nesse caso aqui, o recurso vai para o TRF, Tribunal Regional Federal. Nesse caso, o recurso vai para o TRF, Tribunal Regional Federal. Nesse caso, o recurso é o que diz o parágrafo 4º do 109. Parágrafo 4º do artigo 109. O recurso dessa decisão aí vai para o TRF. A Justiça... Bom, vimos os principais pontos acerca de Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. A Justiça Eleitoral julga as demandas de natureza eleitoral, né? Relativas à candidatura, enfim. E a Justiça Militar julga os crimes cometidos por militares. Crimes militares. Eu atuo aqui na Justiça Militar, eu estou no criminal na DPU, eu atuo na Justiça Militar aqui, na Auditoria Militar aqui em Porto Alegre, né, defendendo os militares que cometeram crimes. Como eu sou federal, os militares das Forças Armadas, na verdade, Exército, Aeronáutica e Marinha, que são, são as Forças Armadas da União, na esfera federal. Consequentemente, se alguém cometer um crime de natureza militar, previsto no Código Penal Militar, vai ser julgado perante a Auditoria Militar. E o recurso vai direto para o STM, porque não existe tribunal militar na esfera da União. O recurso das minhas decisões aqui na auditoria, né, em face das decisões do Conselho, vai direto para o STM. Na verdade, a Justiça Militar é formada por um conselho. Temos o juiz auditor, que é um juiz, magistrado, né, e 4 militares. É um conselho que decide. Conselho. Juiz, mais 4 militares formando um conselho de sentença. São eles que decidem. E o recurso vai para o STM diretamente, porque não tem um tribunal militar. Beleza? Tranquilo? Que horas são?
STF. Vamos analisar alguns órgãos. Não, antes. Eu quero falar de uma regrinha do artigo 94 da Constituição. O 5º constitucional. Trabalhando ainda com a estrutura e organização. O 5º constitucional do artigo 94 da Constituição. Artigo 94 da Constituição, 5º constitucional. Então, a regrinha, vocês ouvem muito falar, é o 5º constitucional. O que significa o 5º constitucional? 1/5 das vagas, dos tribunais de justiça e dos TRFs, 1/5 das vagas dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, dos TRFs, será ocupada por advogados e membros do Ministério Público. 1/5 das vagas do Tribunal de Justiça e dos TRF será ocupado por advogados e membros do Ministério Público. Antes que vocês falem, bom, só TJ e TRF, eu vi um monte de órgão aí que tem advogado do Ministério Público. Mas o 5º do artigo 94 é só para TJ e TRF. Tem tribunais que prevêem a participação também de advogados e membros do Ministério Público na sua estrutura, mas não pelo artigo 94, pelo dispositivo que traça o próprio tribunal, como exemplo do TST, os TRTs, mas é por outros dispositivos. O 5º do 94 se refere a TJ e a TRF, né? TJ e TRF. Advogados e membros do Ministério Público. Advogados com 10 anos de exercício, notório saber e reputação ilibada. Advogado tem que ter 10 anos de exercício, notório saber, aí vem a dificuldade, reputação ilibada. Tô brincando. Eu me incluo entre advogado, eu tô inscrito na OAB também, viu? Eu tô me incluindo dentro dessa. Eu tava falando até no intervalo aqui. Eu não, assim, cada vez mais saem decisões dizendo que a defensoria não precisa ser filiada à OAB, que a capacidade postulatória não vem da ordem dos advogados, vem da Constituição e da lei. Mas eu ainda estou inscrito, então eu me incluo ainda como advogado, né? Mas a defensoria realmente não é advocacia, a defensoria é defensoria, né? Tem a capacidade postulatória vinda da própria lei complementar e da Constituição. Mas tem que ter notório saber e reputação ilibada para compor o 5º constitucional. Para os membros do Ministério Público, basta 10 anos de exercício. 10 anos de carreira. Já se presume o notório saber e reputação ilibada do membro do MP que tem 10 anos. A Constituição não exigiu notório saber e reputação ilibada, apenas 10 anos de carreira. Presumindo. Como é que se dá a escolha do 5º? O órgão de classe faz uma lista sêxtupla. A OAB e a Associação do MP faz uma lista com 6 nomes. Lista sêxtupla. Escolhe 6 nomes. O tribunal transforma em lista tríplice, reduz os 6 para 3 nomes, e o chefe do executivo, se é TJ, governador, se é TRF, presidente, escolhe um nome. E o governador ou o presidente vai escolher um. É assim que se dá a escolha. O órgão de classe faz a lista sêxtupla, o tribunal transforma em lista tríplice e o chefe do executivo escolhe um. Está escolhido, né, a vaga. Beleza? Esse é o 5º constitucional. Agora sim, STF, Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar rapidamente sobre STF e CNJ. STF só dá que é o órgão de cúpula, e o CNJ, porque o SNJ em emenda 45 criou, tem muita novidade, tem jurisprudência recente do STF, pode gerar alguma confusão para vocês. O STF é o guardião da Constituição, né? Vocês sabem disso, tem por função ser o guardião da Constituição. Ele mesmo cansa de falar, eu não sou uma 4ª instância de recurso, eu sou o guardião da Constituição. Eu não sou mais uma esfera recursal como os demais tribunais superiores, eu sou o guardião da Constituição.
E ele é formado por 11 ministros. 11 ministros escolhidos pelo presidente. Escolhidos pelo presidente e aprovados pela maioria absoluta do Senado. Aprovados pela maioria absoluta do Senado. É a sabatina do Senado. Barroso acabou de passar pela sabatina do Senado. Acho que toma posse hoje. Tomou posse hoje, né? Ou está tomando posse agora. Passou recentemente pela sabatina do Senado, foi escolhido pelo presidente. Olha os sistemas de controle recíproco aí. Os membros da mais alta corte do judiciário são escolhidos pelo executivo e aprovados pelo legislativo. Sistema de controle recíproco, conhecido como freios e contrapesos, né? Para ser ministro do STF tem que ter entre 35 e 65 anos. 35 e 65 anos. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Pergunta que sempre se faz. Precisa ser bacharel em direito? Precisa ser jurista? Quando cai em concurso, pergunta assim: a Constituição exige? Não exige. A Constituição não exige. A Constituição não exige. A doutrina diz que sim, lógico. Só teve um caso na história de uma pessoa não formada em direito que foi nomeado, que foi escolhido pelo presidente, que foi Barata Ribeiro, escolhido por Floriano Peixoto. Quem foi que falou de Floriano Peixoto ontem aí? Ele escolheu Barata Ribeiro, além de ser uma rua em Copacabana, no Rio, ele é médico, e o Senado não sabatinou, não aprovou a escolha de Barata Ribeiro. Então, a princípio, os ministros que tivemos foram juristas, né? Dando a entender que parece que sim, mas a Constituição não prevê expressamente essa necessidade. Além disso, tem que ser também o que a gente já estudou na aula passada, tem que ser brasileiro nato. Para ser ministro do STF também tem que ser brasileiro nato. A gente viu isso na aula passada. Mas o que eu quero estudar com vocês aqui, e que a gente vai ver até o final da aula, é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Esse sim, o resto não. O resto a gente já tinha, é só dar uma olhada na Constituição, mas o CNJ é novidade. Porque o CNJ é previsto, através da emenda 45, é previsto no artigo 103, B de bola, 103B da Constituição. 103B da Constituição. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu falei que a emenda 45, eu falei para vocês que a emenda 45 vem para trazer mais moralidade, eficiência, celeridade ao judiciário. E a emenda 45 traz o CNJ exatamente nessa perspectiva. Porque o CNJ se insere, no contexto de trazer ao judiciário a moralidade e a transparência que ele tanto buscava. É um órgão que vai fazer exatamente a fiscalização e a correição do Poder Judiciário, vai exercer a função de corregedoria e a função fiscalizatória. Então o CNJ surge nessa vertente. Então eu coloco que o CNJ é o órgão que integra o Poder Judiciário. Às vezes cai na prova assim, o CNJ não pertence, é um órgão autônomo, falso. É um órgão do Poder Judiciário. Integra o Poder Judiciário, eu coloquei ele aqui na estrutura do Judiciário. Mas sabe por que perguntam isso? Porque apesar de ser um órgão do Judiciário, ele não exerce a função jurisdicional. Ele não exerce a função jurisdicional. Ele é um órgão administrativo do Poder Judiciário. Ele é uma instância administrativa para fiscalizar. Ele não exerce a função jurisdicional, aquela função típica que o juiz exerce, em geral, de decidir ali em caráter definitivo. O CNJ não possui tal função. Pergunta sempre isso. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que as decisões do CNJ são decisões jurisdicionais ou administrativas. Um processo perante o CNJ é um processo judicial ou um processo administrativo.
administrativo. Não percam isso de mente, que vocês acertam um monte de questões, a gente vai ver já já. Algumas decisões do STF, inclusive. É uma instância administrativa. É um processo administrativo que se instaura perante o CNJ, não é um processo judicial. Sendo assim, suas decisões são definitivas ou podem ser revistas pelo Poder Judiciário? Podem ser revistas. Artigo 102, inciso 1, a linha R. 102.1-R. Compete ao STF julgar ações contra o CNJ ou contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Ação contra o CNJ, competência STF. 102, inciso 1, a linha R de rato. Emenda 45. CNJ é um órgão do Judiciário? Exerce a função típica do Judiciário? Não. Não exerce a função jurisdicional. Processos administrativos. E para que serve o CNJ? Tem duas funções específicas. Primeira função, realizar fiscalização administrativa e financeira do Judiciário. Fiscalização administrativa e financeira do Judiciário. A função fiscalizatória. Olha só, fiscalização administrativa e financeira. Faz um parêntese aqui. A gente não viu isso porque a gente começou do Judiciário, mas deixa eu falar para vocês acerca do controle da administração pública. Existe o chamado controle da administração pública. É um controle no que tange a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos da administração. Todo ato administrativo, toda administração pública se submete ao controle no que tange a legalidade, se esse ato administrativo está de acordo com a lei, legitimidade, se ele veicula o interesse público, e economicidade, se esse ato importa no menor gasto possível para a administração pública. Controle de legalidade, legitimidade e economicidade. Para fazer esse controle, é necessário fiscalizar. Concordam comigo? É necessária a fiscalização. Uma fiscalização financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional. É chamada fiscalização. Financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional. Vocês vão estudar isso com calma quando estudarem o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. Por quê? Porque existe o controle interno. Isso vem caindo muito em prova, o controle interno e o controle externo. Olha só. Controle interno, cada órgão faz o controle dentro do próprio órgão. No âmbito da autonomia dele, ele tem que fazer... Aliás, não é só um poder do órgão, a faculdade. É um dever também, é um poder-dever. Todo órgão não só pode, como deve, tem que fazer o controle interno. O executivo tem que controlar, fiscalizar a sua própria administração. O legislativo fiscalizando o legislativo. O judiciário fiscalizando o judiciário. Não é isso? Agora, existe também o controle externo, que um órgão faz no outro. Na verdade, o único legitimado para fazer controle externo no Brasil, o único órgão legitimado para fazer controle externo no Brasil, quem é? Quem tem competência para fazer controle externo para fiscalizar os outros, quem é? Quem é? Que órgão é? Quem é que faz controle externo? Quem é que fiscaliza? Pensei que vocês iam falar o Tribunal de Contas, não? É exatamente essa pegadinha. Quem tem competência para fazer controle externo é o Poder Legislativo. É o nosso Congresso Nacional que fiscaliza todo mundo. Por isso que a coisa está do jeito que está, né? A função é do Legislativo. E ele recebe auxílio de quem para exercer essa função? Qual o órgão que auxilia ele? Tribunal de Contas. A função fiscalizatória, o controle externo no Brasil pertence ao Legislativo. E ele recebe o auxílio, a cooperação do Tribunal de Contas. Mas a função é do Legislativo. Beleza? Pergunta para vocês. É por isso que cai sempre na prova. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que faz o controle externo do Poder Judiciário. Verdadeiro ou falso? É o órgão que faz o controle externo do Poder Judiciário. Verdadeiro ou falso? Acabei de dizer. Cada órgão faz um controle dentro do próprio órgão. Só o Legislativo faz controle interno. Aí eu pergunto.
O Conselho Nacional de Justiça faz controle interno ou externo? Ele é legislativo? Só o legislativo faz controle externo. Ele é o quê? Ele é do judiciário e faz controle em quem? No executivo? Ele é um órgão do judiciário e faz controle no judiciário. Esse controle é interno ou é externo? Interno. E aí quando cai na prova todo mundo... é controle externo. Não, controle interno. É um órgão típico de controle interno. O judiciário, a emenda 45 criou um órgão do judiciário para se fiscalizar, para aumentar ainda mais a moralidade dentro do poder judiciário. Mais um órgão fiscalizatório. Quer dizer, o órgão fiscalizatório principal. Olha a função aí. Fiscalização administrativa e financeira. Controle interno. Não errem isso, por favor. E a segunda função? Qual a segunda função do CNJ? A função de correição. Correição. Correição significa zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Corregedoria. Corregedoria. Se o magistrado andou fora da linha, vai sofrer uma correção do CNJ. Corregedoria. Olha a moralidade aí. Magistrado andou fora da linha, vai receber um processo administrativo lá no CNJ. Aí vem as questões que caem na prova e a jurisprudência do STF. Olha só. Primeiro ponto. O magistrado está sendo investigado. Processo contra o magistrado no CNJ. Pergunta. O CNJ, no final do processo, pode decidir pela perda do cargo do magistrado? Uma decisão do CNJ pode imputar a perda do cargo do magistrado, sim ou não? A gente já estudou isso aqui hoje. Uma decisão do CNJ pode imputar na perda do cargo do magistrado? Tem uma garantia do magistrado, qual é? A gente estudou a vitaliciedade, e a vitaliciedade diz que a perda do cargo se dá por decisão judicial. O CNJ é um órgão que exerce a função judicial ou exerce a função administrativa? Uma decisão do CNJ é decisão judicial ou administrativa? E uma decisão administrativa pode imputar na perda do cargo do magistrado? Resposta: não. O CNJ não pode determinar a perda do cargo, porque o CNJ é um órgão administrativo. E pela vitaliciedade, o juiz só perde o cargo por decisão judicial, o exercício da jurisdição. Não falei? Cláusula de reserva de jurisdição. Só o juiz pode determinar a perda do cargo. Um órgão administrativo não pode. Um processo administrativo, ainda disse assim, um processo administrativo não pode combinar com a perda do cargo. Aí o STF do ano passado decidiu não, deixou claro, qual a pena máxima aplicável pelo CNJ. Processo administrativo no CNJ, qual a pena máxima? Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória. Pena máxima aplicável pelo CNJ. Primeiro ponto. Se você entende que o CNJ é um órgão administrativo, você responde um monte de pergunta. Essa daí, por exemplo. Quer ver outra? Um juiz investigado pelo CNJ, o CNJ identificou no processo administrativo que o juiz estava vendendo sua sentença. Sabe o que o CNJ fez? Suspendeu todas as decisões judiciais. Todas as decisões que o juiz deu naquele processo. O CNJ pode suspender as decisões judiciais? Ele é um órgão administrativo ou judicial? Uma decisão administrativa pode suspender uma decisão judicial? Ou é o contrário, pela inafastabilidade de jurisdição? Olha só, uma decisão administrativa se sobrepondo a uma decisão judicial? Ou é a decisão judicial que se sobrepõe à administrativa? A gente viu o princípio da inafastabilidade de jurisdição. São as decisões administrativas que podem ser revistas pelo Poder Judiciário e não o contrário. Pergunta: uma decisão do CNJ pode suspender ou anular uma decisão judicial? Resposta: não. É subverter a ordem, a lógica das coisas. É colocar a decisão administrativa acima da judicial. Se você lembrar que ele é uma instância administrativa, você resolve uma série de questões. Não, aí foi anulada a decisão do CNJ.
traga o mandado de segurança, o STF decidiu. Provavelmente o lesado, a empresa, ou aquela parte lesada, entrou com mandado de segurança em face da decisão do CNJ. E o STF decidiu, essa decisão não pode suspender. Anulou a decisão do CNJ e manteve as sentenças e as decisões valendo. Só uma decisão judicial poderia rever aquela situação. O lesado entrasse com recurso para o tribunal, identificando que o juiz estava prevaricando ou fazendo o que fosse, o tribunal que devia anular, mas uma decisão do tribunal, através de um recurso, não pode ser uma decisão administrativa do CNJ. Entendeu? O STF não manteve. Manteve a sentença judicial, anulou a decisão do CNJ. Outra decisão importantíssima que teve no começo do ano passado, que teve repercussão na mídia. O STF mudou o posicionamento no início do ano passado, olha só. Até o início do ano passado, o STF tinha um posicionamento pacificado que a atuação do CNJ era subsidiária à atuação do tribunal. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, se o juiz estivesse fazendo alguma coisa errada, a corregedoria do próprio tribunal, na sua autonomia, iria investigar o juiz. Se a corregedoria do tribunal não fizesse nada, aí o CNJ atuava. Entenderam isso? É um juiz estadual do Rio Grande do Sul. Primeiro ele tinha que submeter a um processo administrativo no Tribunal de Justiça, aqui na Corregedoria do Rio Grande do Sul, do TJ daqui. Se o TJ não fizesse nada, aí que o CNJ poderia atuar. Esse era o entendimento do STF até o ano passado. No ano passado, um julgado clássico, repercutiu muito na mídia esse julgado, o STF passou a entender que a competência, a atribuição do CNJ é concorrente à atuação dos tribunais. Então o juiz pode sofrer tanto a fiscalização do tribunal, seu próprio tribunal, quanto a atuação do CNJ. Concorrente, é paralela. Gilmar Mendes até falou assim na televisão, até as pedras sabem que as corregedorias dos próprios tribunais tendem a ser corporativas, né? Não servem para julgar seus pares. Aqui que surge o CNJ. Senão você vai esvaziar o conteúdo do CNJ, a emenda 45 cria um órgão tão importante como esse, e você reduz dessa maneira a sua atribuição. Então o CNJ pode fiscalizar também. Muita gente alegou que fere a autonomia do próprio tribunal, que fere a autonomia dos estados, o pacto federativo, porque o Tribunal de Justiça é estadual e o CNJ é um órgão, né, da União. A STF disse, não tem nada de pacto federativo. O judiciário tem um caráter nacional. Aqui não estamos falando de União, de Estado, não. Aqui estamos falando do Brasil. O judiciário tem um caráter nacional. E o CNJ surge como órgão nacional e não um órgão federal apenas. É um órgão nacional. Se não, a mesma coisa que dizer que uma decisão do juiz da Justiça Estadual não pode ter recurso para o STJ. O STJ é um órgão nacional, não é um órgão simplesmente federal. Pertence à União, mas tem jurisdição sobre todo o território nacional. Assim como o CNJ é o caráter nacional da Justiça. Né? É um órgão nacional e não puramente federal. E retirou essa dúvida, espancou e disse que o CNJ pode atuar de maneira paralela ou concorrente. Isso surgiu, muitas decisões, muitas questões sendo submetidas no STF, a partir de uma política instituída pela Corregedora-Geral de Justiça, na época Eliana Calmon, ministra do STJ, né? Porque o ministro do STJ que tem assento no CNJ vai ser também o Corregedor-Geral. E ela começou a mandar brasa, jogar duro com os magistrados e várias ações, principalmente da AMAB, da Associação dos Magistrados, visando proteger, né, os membros da magistratura, começaram a surgir e a chegar até o STF. E o STF começou a decidir algumas questões importantes com relação ao CNJ. Como, por exemplo, isso há muito tempo atrás, logo que surgiu a emenda 45, foi questionada a constitucionalidade do CNJ. E o STF bateu totalmente constitucional. É um órgão de controle interno, não fere a autonomia, é um órgão do judiciário fiscalizando o próprio judiciário, né? Essa fiscalização no âmbito administrativo. Agora, a fiscalização é no âmbito administrativo. No âmbito administrativo. E a correição também. Essa função de corregedoria também é atribuída ao CNJ. Beleza? Pessoal, com relação à estrutura do judiciário, a gente fecha aqui, né? Falei rapidamente STF, CNJ, dá uma olhadinha depois, cai muito em prova também, você sabe disso. A composição dos tribunais, mas isso é questão literal, tem que ler essa parte. Infelizmente tem, ainda mais se o concurso exige um conhecimento mais literal, você que vai fazer concurso, tem que saber a composição de cada um dos tribunais. Se você não tem interesse em fazer concurso, obviamente não tem sentido você ficar lendo o que é cada um, a não ser que você queira entender melhor como funciona cada coisa.
Aqui está a estrutura do judiciário, com isso nós encerramos a aula de hoje, né, dando uma geral acerca do poder judiciário. Então, muito obrigado e até a próxima.